sejam muito bem-vindos ao podcast do Grupo Mulheres do Brasil, aqui com o jornal Achei USA. Nós temos aqui a missão de ajudar você, imigrante, nesses desafios de adaptação cultural, adaptação de vida, dessa chegada ao novo país. Então, sempre trazendo apoio e informação para você. E no episódio de hoje, a gente está aqui com a Floriana Martinez. Ela é uma mulher com uma trajetória inspirada pelo seu compromisso com a comunidade brasileira, né? E sempre com a nossa cultura, que é tão importante, né? A gente tem a cultura americana que a gente vai aprendendo e vai se adaptando, mas a gente não pode perder as nossas raízes, né? E a Floriana, ela é presidente do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. É uma organização sem fins lucrativos que há quase 30 anos promove o português como língua de herança e valoriza a cultura brasileira aqui no sul da Flórida. A Floriana, ela tem mais de 20 anos de experiência em vendas, marketing, gestão e ela fala fluentemente 4 idiomas: português, inglês, espanhol, italiano. E, para nossa sorte, ela está aqui ajudando a nossa comunidade a manter o idioma. Né? Quem tem aqui filhos que moram muito, que nasceram aqui ou que vieram crianças, a gente sabe a dificuldade que é a gente passar, né, a nossa cultura e manter esse idioma dentro de casa. Então, seja muito bem-vinda, Floriana. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigada por nos receber aqui. Recebeu. Para começar, me conta um pouco mais, né? Eu falei aqui rapidamente, mas há quantos anos você vive nos Estados Unidos? E o que é o CCBU, né? Para quem ainda não está tão familiarizado, para a gente entender melhor. Bom, eu vou falar primeiro o que é o CCBU, o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos da Flórida, né? Ele foi criado dentro do consulado, há quase 30 anos atrás, com a necessidade que tinha de dar informações para alunos de escolas e locais quando eles faziam pesquisa sobre o Brasil. Então, um grupo de voluntários, aí liderado por Adriana Sabino, Sim. que a Adriana Sabino foi presidente do CCBU até um ano atrás. Eu sou bem recente. E ela e um grupo montaram, então, uma sala de cultura do Brasil, montaram uma biblioteca maravilhosa, com referências, com fotos e tudo sobre o Brasil. E aquilo foi crescendo. Depois começaram a também oferecer aulas de português. E o Centro Cultural começou a ser uma referência, né, como, de cultura, e também começaram a apoiar a literatura, artes visuais, teatro, cinema. Então, na verdade, é exatamente isso. A ideia é realmente promover a cultura brasileira. A cultura brasileira. E a língua portuguesa, que é variante do Brasil. Claro, é super importante, né? E já que eu estava querendo, a gente quer conhecer você aqui. Fala um pouco pra gente, né? Você tem essa longa trajetória de dedicação à cultura brasileira. E o que te motivou a seguir por esse caminho? Então, você perguntou quantos anos eu estou aqui. Eu estou aqui há 35 anos. E quando você começou essa introdução, é verdade mesmo. Quando você chega aqui, você fica meio perdido. Eu vou virar americana, eu sou brasileira, ou eu sou os dois. Né? Por 35 anos, você acaba virando... Você tem muito mais americano, né? Na sua cultura já. Então, mas na verdade não. Porque aí, no começo foi bem complicado. Porque 35 anos atrás não tinha toda essa informação que nós temos agora. Então, você realmente ficava meio que na dúvida. Tenho que absorver toda essa cultura para sobreviver, para ter um trabalho decente, poder falar, né? Tem que saber muito bem a cultura, o que está acontecendo nesse país. Mas, ao mesmo tempo, o que você tem de diferencial? É justamente o ser brasileiro. Esse é o seu grande diferencial, você saber outras línguas. Muitas vezes, a maior parte dos americanos só fala inglês, né? Exatamente. Então, quando no começo, eu conhecia brasileiros que queriam totalmente se distanciar do Brasil. Já vi. E aquilo me agredia um pouquinho, né? E depois eu falei assim, não. Quando eu abracei o Brasil, minha brasilidade, foi que as coisas começaram a dar certo. Então, eu fui trabalhar em companhia aérea brasileira, depois eu fui contratada para trabalhar em companhia americana, fiquei na American Airlines 24 anos e meio. E justamente o fato de falar português, por você ter outro de conhecer idioma, essa cultura, foi o que realmente promoveu assim, o meu trabalho lá. E todo mundo já me
a primeira coisa que falava, você é Floriano Martinez, ele é brasileiro. Ele, americano, adorava fazer isso. Exato. E eu abracei isso, e foi muito bom para mim. Então, quando chegou na hora de ter filhos e começou a idade escolar... Sim. Você é casada, desculpa, com brasileiro ou americano? Brasileiro. Brasileiro, tá. Porque às vezes quando é americano, então é mais difícil ainda manter o idioma, né? É muito complicado. Mesmo tendo a família toda falando português em casa, é muito difícil criar uma criança com toda a cultura brasileira. Não é muito fácil. Então, a gente, antes de condenar, é melhor um pouquinho entender, né? Então, a gente tem que realmente se ajudar. E esse é o propósito do CCBU. Então, eu comecei a me envolver com o CCBU justamente nessa época, porque foi justamente quando o CCBU foi chamado pelo Miami-Dade Schools a ajudar a implementar uma escola bilíngue, que é o Way da Merit. Sim, foi em conheço 2003, várias pessoas que estudam lá. Em 2003, o Miami-Dade Schools chamou o Centro Cultural, conseguiu as professoras fizeram todo o currículo e implementaram essa escola. E aí eu conheci... Hoje em dia tem duas, né? A da Hoje em dia tem uma no Doral. Isso. Então, ali eu comecei a me envolver e coloquei meus filhos nessa escola, me envolvi com a escola. Eu e minhas amigas fundamos a Organização de Pais, de alunos que falam português. Essa associação existe e cresceu muito. Agora tem uma associação também de pais em Broward. Quer dizer, a comunidade está se ajudando muito, se apoia muito. Então, está crescendo muito esse movimento. E como é que você vê esse impacto assim, do trabalho do CCBU nessas famílias brasileiras que vivem aqui nos Estados Unidos? Olha, é muita gratidão. Eu mesmo trabalho no CCBU por gratidão, porque eu acho que o que o CCBU fez, né, esse apoio ao Miami-Dade e a criação dessa escola, minha família se... beneficiou imensamente. Meus filhos falam português, eles se sentem brasileiros, apesar de ter nascido aqui. Nossa, mas o meu filho americano, ele é mais brasileiro do que o que nasceu no Brasil. Engraçado, sim, né? Eles ele adoram tem a cultura e adora. Sim. Porque por causa disso que a gente mostrou para eles um Brasil dessa cultura. Nós temos uma cultura maravilhosa. Sim. Nós temos músicos maravilhosos, nosso esporte e todo cinema brasileiro é maravilhoso, artes. Então, você mostra esse Brasil para eles. E na minha casa era proibido falar do Brasil. Não pode falar nada mal do Brasil. Fala escondido. Se quer falar alguma coisa, fala escondido. Claro. E os amigos deles, né? Também. Uma paixão pelo Brasil. E a comida maravilhosa, tudo bom. Exato. Tudo de bom. As minhas vizinhas adoram os brasileiros, as comidas brasileiras, as festas brasileiras, né? Porque isso é super importante, porque isso, né? Isso tem um efeito tão dominó, porque, veja bem, se você cria essa noção, né, do Brasil, de cultura... As crianças, mesmo na escola, tinha metade brasileiros, outras metades não era, americano ou hispano. Eles criam um amor pelo Brasil e isso vai ser levado em vários patamares. Porque quando você chega, por exemplo, num trabalho e fala que sou brasileiro, e esse cara já conheceu o Brasil, já sabe, ele sempre vai te dar um ponto a mais. Isso a gente chama dos embaixadores do Brasil. E você não sabe, daqui a pouco ele está em posições... Claro. E isso... é difícil, você falou, a gente está falando dessa coisa do idioma, de manter, né? Como você teve essa experiência? Você, por ter outros idiomas, você conseguiu já oportunidade de emprego. Então, a gente não deixar que as crianças percam isso. Isso é verdade. Né? E a gente falando de crianças, eu queria entender esse programa que vocês estão aí em parceria com o Sistema Público de Ensino, com as escolas, que é um programa de formação de professores brasileiros. Né? Como é que funciona esse programa? Na verdade, a ideia realmente é expandir e ter mais opções de aula de português das escolas públicas. Porque as escolas públicas têm o espaço, eles têm até a verba, mas não tem professor e às vezes nem tem suficiente número de alunos. Então, tem várias coisas ali. Primeiro que muitas famílias brasileiras chegam aqui e acham que tem que se adaptar
e não precisa mais falar português, assim, fala em casa, tal, mas, na verdade, o vocabulário da casa é muito restrito. Então, E o português é muito difícil, né? O português é muito difícil. Muito Se não difícil. tiver uma educação com um professor, assim, não vai... Uma base, né? Não vai funcionar, né? Não vai ser aquele português assim, muito, muito básico e não gera. Você também perde a conexão. A criança que não fala português bem, ela vai visitar o Brasil, ela não se sente... Ela não consegue conversar, não consegue brincar. Ela não pertence mais, ela Exato, se distancia. Todo mundo olha estranho, né? Ela se distancia, mas ao mesmo tempo também ela não é americana. Porque a americana, a primeira coisa que vai falar, mesmo nascido daqui, que você é brasileiro. É a primeira coisa que eles vão falar. É diferente. Então, não adianta fugir. Então, é melhor abraçar e ser um brasileiro, assim, de verdade. E me fala sobre esse programa, então. Quem pode participar desse programa e fazer? Como é que está funcionando? O programa na verdade, o programa é um programa de informação. Nós não formamos ninguém. Quem forma é Tallahassee, né? O Departamento de Educação da Flórida, que é em Tallahassee. O que acontece se nós descobrimos é que é um sistema um pouquinho complicado e pode intimidar muitas pessoas. E as informações básicas não estão explícitas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de mostrar que não é tão complicado assim. E que o básico para começar um processo de ser professor, você tem que ter um bacharelado no Brasil, não precisa nem ser aqui. E precisa ter o português como língua nativa. Com isso, você já pode começar o processo. Mas é um bacharelado para quem já era professor? Não, qualquer um. Esse aqui é o grande segredo. Eu posso ir lá e me candidatar. Você pode ser bacharelado de administração, pedagogia. Legal. Tem vários que são aceitos. Interessante. Não precisa ser professor, nem precisa ter treinamento, porque isso tudo pode ser conseguido depois. Você precisa ter só essas duas coisas. E você entra no processo dentro desse website de Tallahassee. É tudo em inglês. Nós fizemos um trabalho de colocar toda a tradução das instruções em português, para as pessoas verem que também não é tão assim, é difícil. É um processo longo, mas quando você começa o processo, já pode começar a trabalhar em escola. Sim, então, você está sendo treinada. Legal. Vai sendo treinada e quando sai o certificado, que às vezes pode demorar até 1, 2 anos, você já tem o treinamento da escola. Então, muita gente não sabe disso. Acho que já tem que ser professor, que já tem que ter diploma americano. Então, tem todo um processo. A tradução tem que ser feita por órgãos aprovados pelo governo e tudo isso está no nosso website. E deixa eu te perguntar, quem não... Né, a gente tem essas escolas, a da Meritz, que você citou, ela fica em Miami, tem uma outra em Doral. Existe outra possibilidade, assim, de ter acesso a aulas de português, algum curso? Como é que as famílias podem se envolver? Tem outras escolas, quando tem a escola de... Ou, talvez não seja formação, né? Não sei se tem alguns cursos de português. Curso de português? Tem muitos professores de português, na verdade. No nosso website mesmo tem uma organização, né? que oferece também. Se você quiser contratar um professor particular, ou levar para uma aula uma vez por semana, alguma coisa assim? Tem curso de português. Nós temos professores também. Nós temos um instituto de português que está no nosso website. E elas fazem as aulas do jeito que a pessoa quiser. Importante. Aula particular. Tenho também a associação Vamos Falar Português. Sim, conheço. Que é maravilhosa. Uma boa. É muito boa. Vamos falar português, né? Vamos Falar Português. E eles têm vários lugares aqui em South Florida, né? Tem a escola que a NET dá aula, é Miami Beach High, também tem português como língua de... Interessante. Que também tem, que é bilíngue, né? Ela faz um trabalho muito incrível lá. Tem a escola Ronald Reagan também, que dá também como eletiva. E tem nas universidades, a FIU tem, a UM tem. Legal. E eu quero que você, assim, a gente está chegando aqui já ao final do nosso episódio, me fala um pouco, uma mensagem para essas famílias brasileiras que querem, né, contribuir com a comunidade ou querem
também, né, com a comunidade brasileira em geral e também quem tem criança, quem tem filhos, né, para manter a sua família. Que mensagem você deixaria? Olha, vocês poderiam... tem muitas organizações muito boas aqui em Miami, muitas mesas. Tem Mulheres do Brasil, tem Vamos Falar Português. O Centro Cultural Brasil USA, nós temos um website, é só www.centroculturalbrasilsa.org. Pode entrar em contato com a gente pode te dar boas informações, mas é uma comunidade muito, muito amiga, muito acolhedora. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa cidade, sinceramente. É muito bom, né, gente? Realmente, aqui a gente percebe essa diferença. Aqui no sul da Flórida, como você falou, a gente tem bastante restaurantes, mercados, empresários, que a gente pode fazer negócios também em português, né? Acho que a gente consegue manter um laço forte aqui. E ao passo que, claro, quem está em outras partes dos Estados Unidos, isso já é mais espaçado. A comunidade brasileira já não é tão fácil de você acessar tantas oportunidades e locais, enfim, né? De você ter essa troca com a cultura brasileira, né? E a outra mensagem final é o seguinte, o que a gente acredita é que, né, não é nem por você, se você tem filhos, é importante que ele tenha essa conexão com a origem dele. Ele tem esse direito. É um direito dele de Legal. ter essas duas conexões. Ele Importante. é americano e brasileiro, e essas são duas culturas, duas línguas. Elas se amam, elas se combinam e garante um bom sucesso. Muito bom, muito bom. Obrigada, Floriana. Muito bom ter você. Muito importante essa mensagem. Eu tenho filhos pequenos, eu sei da dificuldade que é, né? Acaba que as crianças, elas pensam em inglês, né? Então elas têm que falar o português traduzido. E cabe a nós corrigir, não achar bonitinho, que é muito comum, né? Ah, que bonitinho. Então, ensinar, porque já é difícil, né? Então, ao invés de achar bonitinho, acho que se a gente puder cada vez mais ensinar e ajudando, né? A gente está fazendo que eles tenham um vocabulário mais completo, e que eles tenham orgulho da origem. Isso é muito importante. É muito importante. Bom. Obrigada por estar aqui conosco. E você que está aqui nos Estados Unidos, que percebe essa importância, né, da gente valorizar a nossa cultura, valorizar nossas raízes. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga brasileira que também vive fora do seu país. Muito obrigada.